Então, o que é que o pai, este pai de família, nos poderia dar de conselhos para nós enfrentarmos nos nossos dias os relacionamentos com os nossos filhos ou até mesmo uns com os outros? Esta ideia de nós percebermos a atitude de um pai que é ternurento e cheio de amor, de um filho que despreza esse pai e parte em direção à sua suposta liberdade para usufruir daquilo que ele achava que tinha direito, mesmo como o pai ainda vivo. E isto acontece um pouco numa resposta de Jesus a um comportamento farisaico da parte dos religiosos, em que a ideia do povo e que o povo fazia de Deus era de que Deus era um pai distante, severo, juiz que ameaçava e castigava e principalmente que desprezava aqueles que viviam longe dele. E Jesus queria, dentro deste contexto, que nós vamos falar um pouco mais, desmistificar e quebrar essa ideia de que Deus rejeita os filhos que por más escolhas se afastam do Pai. E a palavra de Deus diz então em Lucas, capítulo 15, versículos 11, vamos ler alguns versículos, não vamos ler todos, dizendo assim, dizia assim, disse mais Jesus, não é? Ele estava a ensinar. Certo homem tinha 2 filhos. Eu não consigo ler daqui para ali. O mais moço disse ao pai, pai, dá-me parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu os seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo de modo irresponsável. Depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país e este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse, quantos empregados de meu pai têm tanta fartura de comida e eu estou aqui a passar fome? Vou levantar-me, irei até o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me, pois, como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai, e estando ele ainda longe, o seu pai o viu e encheu-se de compaixão, e correndo lançou-se no seu pescoço e o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra ti e contra o céu. Pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a minha roupa, vestiu e pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. E trazei também o melhor bezerro e matai-o e comamos e alegremos-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, havia-se perdido e foi achado. E começaram então a se alegrar. Oremos, Senhor, nesta manhã abençoa a Tua palavra nos nossos corações e que possas falar-nos, Senhor. Só Tu tens a palavra de vida e nós acreditamos que a Tua palavra é para nós vida, Senhor. E por isso, fala-nos, abençoa-nos e seja connosco, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. O capítulo 15 do Evangelho de Lucas é um ponto central na caminhada de Jesus em direção à cruz. Ele ia para Jerusalém e ele está a ensinar muitas coisas. Ele está numa altura de muita popularidade. E este capítulo 15 é quase como... Imaginem que vocês estão a fazer uma caminhada em direção a algum lugar e andam por vales e montanhas e de repente vocês chegam a uma montanha onde vocês conseguem olhar para trás e ver tudo o que já percorreram e olhar para a frente e saber, ou seja, conseguem perceber aonde vão chegar e daquele alto vocês, bem, digamos, percebem toda a vossa caminhada, do ponto de saída até ao ponto de chegada. Este capítulo 15, Jesus está mais ou menos na sua caminhada em direção à cruz e a Jerusalém, nesse ponto, em que ele pode perceber tudo o que já viveu até aquele dia e consegue perceber tudo aquilo que faltava viver ainda, até chegar à cruz. E este capítulo 15 é um capítulo de ternura,
de misericórdia e da forma como Deus acolhe aqueles que estão longe dele e também, ao mesmo tempo, demonstra a preocupação de Deus com aqueles que estão perdidos e longe da sua vontade. Então, este capítulo 15 está aqui metido para ressaltar de que Deus procura aqueles que estão longe e perdidos. Ao contrário da mentalidade dos fariseus que achavam que eles não eram dignos. E que às vezes nós também temos. As pessoas fazem tão más escolhas na vida que às vezes nós pensamos, esta pessoa nem merece o amor de Deus. Então, o Lucas, logo ao começar o capítulo, nos versículos 1 e 2, ele diz isto. Todos os publicanos e pecadores se aproximavam para ouvir Jesus, mas os fariseus e os escribas, porém, murmuravam, dizendo, este homem recebe pecadores e come com eles. A graça, a misericórdia de Deus expressa em Jesus Cristo incomodava os religiosos. Sempre vai incomodar os religiosos, porque os religiosos são muito mais focados no legalismo, na letra, e pouco focados na graça. O que estava a acontecer naquela altura em que acontece este capítulo 15 era isso mesmo. Era o incómodo da religião face à graça e ao amor de Deus para com aquele que está perdido. Parece ser que os pagãos aproximavam-se de Jesus, ou seja, aqueles que viviam longe aproximavam-se de Jesus, queriam passar tempo com Ele, queriam comer com Ele, queriam ouvir as suas palavras, queriam ser tocados pelo seu amor. Já os religiosos murmuravam e achavam que Jesus era um sujo, por assim dizer, porque se relacionava e acolhia aqueles que viviam longe dele e muitos deles até praticando más coisas, não é? E raiz das suas escolhas. Então, nestes pensamentos, Lucas expressa isto, não é? E depois apresenta 3 parábolas. Nós já falámos algumas quando eu estive a falar acerca das parábolas. Apresenta a ovelha perdida, em Lucas capítulo 15, 4 a 7, a seguir a moeda perdida, os versículos 8 a 10, e por fim o filho perdido, ou filho pródigo, do capítulo 15, 11 a 32. Este capítulo tem 3 parábolas, 2 mais pequenas e uma maior, que expressam esta ideia de que Deus quer alcançar aquele que está perdido. Nesta parábola que hoje nós lemos, parece ser que era uma família rica e abastada, cujo um filho decide pedir aquilo que ele achava que era direito, ainda que não fosse, e ir à sua vida. Esta família está a experimentar uma grande crise. Ou seja, é uma família que está a experimentar a crise com uma atitude de um filho irrefletida. Mas diante dessa crise e dessa escolha do filho, o pai não faz uma leitura negativa ou condenatória, mas pelo contrário, no meio da crise, o pai tem uma leitura positiva e acha que no meio daquilo tudo ainda era capaz de acontecer algo esperançoso e que trouxesse lições para a vida daquele filho e para até o outro irmão mais velho também. O pai não deixa que as suas esperanças e o seu sonho em relação àquilo que ele tinha projetado para aquele filho desapareçam por causa daquela má escolha. Mas, pelo contrário, o pai decide continuar esperançoso de que o seu filho iria reencontrar-se e voltar para casa. E a questão é, o que é que nós podemos aprender com este pai, com este filho, com esta família para os nossos dias? Algumas lições. Primeiro, há sempre planos que vão errar na família. Sempre. Todos nós, como pais, sonhamos coisas para os nossos filhos. Sonhamos com a sua carreira, sonhamos que eles sejam isto, que sejam aquilo, que eles... Claro, todos os pais têm sonhos para os filhos. Mas há sempre coisas que podem dar errado, ou seja, os nossos planos para os nossos filhos, os nossos sonhos podem não ser aquilo que eles querem para a sua vida. E às vezes nós não sabemos lidar com isso, com esses planos que são frustrados. Não é? Eu tenho um amigo, que estudou engenharia porque o pai quase que o obrigou a estudar engenharia. E no fim de ele ter o curso de
ele disse ao pai: tens aqui o diploma e agora vou para o seminário porque eu quero ser pastor. O pai tinha sonhos e ele não frustrou os sonhos do seu pai, mas hoje não exerce essa profissão. Então nem tudo na família sai como nós planeamos, certo? Não é? Ou sai? Não sai como nós planeamos. Apesar de tudo o que nós possamos fazer, o filho pródigo tinha o direito de escolher a sua própria vontade. Este filho pródigo tinha tudo para ser feliz na casa do pai, mas achava que era pouco e por isso quis experimentar na sua aventura louca, experimentar aquilo que não tinha na casa do pai, apesar de tudo aquilo que depois ele iria receber. Parece ser que este pai era um ótimo pai. Aliás, ele representa na parábola Deus. E isso nos ensina que, por melhores pais que nós possamos ter, os nossos filhos sempre têm direito a escolher um dia. Ou seja, eles vão escolher. E por isso nós às vezes ficamos frustrados e inclusive às vezes ficamos tão feridos porque os filhos escolhem outras coisas que nós não queremos, que fechamos o nosso coração a eles. E nós esquecemos que todo o ser humano tem algo precioso dado por Deus, quer para o bem, quer para o mal, que se chama livre-arbítrio. E este filho usou da maneira como quis, ainda erradamente. Por muito que sonhemos e planeemos, os outros, mesmo os filhos, tenham liberdade de escolha. Acontece nas nossas relações na igreja. Eu, como pastor, às vezes fico frustrado porque tenho sonhos para algumas pessoas que depois elas não querem abraçar esses sonhos. Então eu sinto-me frustrado. Não é? Não é que eu seja um pai espiritual, mas as maiores frustrações na vida, em qualquer relação, seja de filhos, de pastor, de patrões, de empregado para patrão, de patrão para empregado, de pai para filho, filho para pai, é quando as nossas expectativas em relação àquelas pessoas ficam frustradas. E este pai provavelmente tinha grandes sonhos para o seu filho, e o seu filho, na sua liberdade de escolha, decidiu escolher livremente outros caminhos. Então, por muitos planos que nós possamos fazer, há sempre a possibilidade de que algo dê errado. Esta é a primeira grande lição. A segunda lição, com esta eu estive a debater muito como pai, como pastor, é que nós devemos fazer sempre o nosso melhor. Faça sempre o seu melhor para que amanhã não soframos com a dor da culpa ou remorsos por aquilo que nós fizemos. Como pais, como pastor, eu sei que tomei decisões e fiz coisas que muito provavelmente me arrependo hoje de as ter feito. Às vezes nós agimos nas relações com os nossos filhos ou até nas relações dentro da igreja uns com os outros e fazemos coisas que depois mais tarde nós acabamos por nos arrepender e chorar amargamente por as termos feito. Este pai tinha planos para o seu filho, ele escolheu rejeitar tudo aquilo e ir à sua vida. E este pai podia sofrer a dor da separação, podia sofrer a dor da perda, podia sofrer a dor da saudade, mas não encontramos nada em que ele possa sofrer com a dor da culpa, porque a dor da culpa em qualquer relação é a dor mais difícil de suportar. Quando nós sabemos que aquilo que fizemos e as escolhas que fazemos prejudicaram as outras pessoas e por isso elas se afastaram da nossa presença. Como pais, como irmãos, nas nossas relações, devemos procurar fazer sempre o nosso melhor para que amanhã não soframos com a dor da culpa, do remorso e do arrependimento. Porque essa é uma dor difícil de lidar, muito difícil. Essa corrompe-nos por dentro, molha-nos por dentro, os nossos olhos envelhecem e a nossa alma fica pesada. Lembram-se de David, depois das más escolhas que fez, ele dizia: enquanto calei o meu pecado, era como se os meus ossos envelhecessem. Faça sempre o melhor para todos
na igreja, na sua família e nas pessoas que estão à sua volta, nas suas relações. A terceira lição que eu aprendo com este pai é: não desista de amar, nem feche o seu coração. Porque às vezes as pessoas fazem escolhas erradas na sua vida, e uma das coisas e das grandes lições que nós aprendemos nesta parábola, em que este filho fez más escolhas, foi que o pai nunca desistiu do seu filho. Então, em tempo de crise, não deixe Satanás fechar a porta do seu coração para a reconciliação. Às vezes nós andamos com alguém e dizemos: esta pessoa para mim morreu. Não é? Até dizemos assim: morreu, está morto, morreu. Isso pode acontecer porque nos sentimos magoados com as escolhas que os outros fizeram, sejam filhos ou qualquer outra pessoa, e por isso nós fechamos de tal maneira o nosso coração à reconciliação, fechamos a nossa porta, que não permitimos que a outra pessoa se volte a aproximar de nós. Este pai deixou a porta da casa e do seu coração abertas para o seu filho. Este pai não ameaçou, tipo dizendo assim: ok filho, se tu saíste por esta porta, nunca mais voltas, porque não és meu filho. Ele não disse isso quando o seu filho pediu a parte da herança. Ele não disse: no dia que sair desta porta, não voltes mais. E nós às vezes tomamos essa atitude. E quando nós fechamos o nosso coração, a nossa porta, a porta do nosso coração, a perdoar e a reconciliação com o outro, nós ficamos pior do que a outra pessoa, porque a outra pessoa escolheu livremente ir à sua vida. E nós escolhemos fechar o nosso coração. O milagre na vida deste filho passou por este pai ter a porta do seu coração aberta, a que o seu filho voltasse e pudesse voltar a sentir-se amado e a porta da sua casa aberta. Eu posso dizer às minhas filhas: não estás bem na minha casa? Pega as tuas coisas e vai viver para outra casa. Mas jamais, se elas tomarem essa atitude e viverem para outro lugar, eu direi: nunca mais entras na minha casa, porque isso eu nunca poderei fazer. A minha casa estará sempre, sempre aberta às minhas filhas, independentemente das escolhas que elas fizerem de erradas. Não importa. Sempre será a casa das minhas filhas também. Ainda que elas façam coisas erradas e possam sair de casa e fazer as suas más escolhas, nunca, jamais fecharei o meu coração às minhas filhas. E nós não podemos fechar o coração aos nossos filhos, nem a qualquer outra pessoa. Quando nós fechamos o coração à reconciliação, estamos a entrar pelo caminho do diabo. É Satanás quem faz e coloca esses pensamentos na nossa mente e no nosso coração. Ok, para pensar, o que o pai do filho pródigo teria a dizer-nos a nós para vencermos em tempos de crises, principalmente na família, porque isto era uma crise familiar. Primeiro, nunca deixe morrer a esperança ou o sonho dentro do seu coração. Nunca deixe, nem perca a esperança de ver o seu filho voltar. Se ele está longe de Deus, devê-lo aproximar-se de Deus. Nunca perca a esperança de ver o seu filho voltar para a casa, voltar para a reconciliação, voltar para ser amado e abençoado. Às vezes acontecem coisas na vida que nós achamos que as pessoas não têm mais solução, nem têm mais possibilidade de voltar, seja em qualquer relação, na família, com outras pessoas. Mas nunca perca a esperança de que aqueles que se afastaram de si podem voltar a aproximar-se. Parece ser, ao ler esta história, eu sempre imagino, eu gosto de imaginar, às vezes, claro que isto é uma parábola, um acontecimento real, mas eu gosto de imaginar aquele pai, no sentido de que ele saía, eu acho, mal o sol se levantava, saía cada manhã para o lugar mais alto da sua propriedade, olhava ao longe, sempre cada dia, na esperança de que o seu filho voltasse. Ele tinha esse desejo de voltar a abraçar o seu filho. E eu acho que ele, cada manhã, ele não perdia essa esperança. Ele provavelmente orava a Deus e dizia: Senhor, toma conta do meu filho onde ele estiver. Ensina-o, faz-o lembrar da sua casa, faz-o lembrar de tudo o que ele tem aqui. E provavelmente cada dia ele se levantava ao lugar mais alto da sua propriedade e ficava na expectativa: é hoje que o meu filho vai voltar. Ele nunca perdia a esperança. Deus é assim connosco. Não importa a escolha que nós façamos,
Podemos errar e afastar-nos de Deus e andar a fazer asneiras. Deus está sempre à espera que nós voltemos a casa e que nos lembramos de quão bom é estar na sua presença. Este pai tinha a esperança de que o filho haveria de voltar. Não deixe essa esperança morrer no seu coração na relação com um filho ou na relação com qualquer outra pessoa. Não deixe esses sonhos morrer, mas se calhar o melhor lugar é dobrar o joelho e orar pelas pessoas que se afastam de nós ou que se afastam de Deus. A segunda grande lição que eu aprendo com este pai, que ele poderia dizer-me, era: procura sempre construir um ambiente marcado pela graça. Sabem o que é graça? A graça é isto. A graça é tratar o outro de uma forma que ele não merece. Isso foi o que Deus fez com cada um de nós. Nós merecíamos morrer. Nós merecíamos a morte eterna. Mas o Paizinho, em Jesus Cristo, se ofereceu no nosso lugar. Não que nós merecíamos, mas Ele se ofereceu porque Ele nos amava. E o seu amor era tão grande, humanamente falando, tão louco, que Jesus deu a sua vida por cada um de nós. Por isso, procura sempre construir um ambiente marcado pela graça. Trata o outro não como ele merece, mas sim como nós somos tratados por Deus. Todas as ações do Pai foram manifestadas pela graça. A sua reação quando o filho pediu a sua parte da herança não foi uma reação tipo rejeitando. O que significava pedir a sua parte da herança significava pedir um terço daquilo que ele possuía naquela altura. Significava dar ao filho um terço de todas as suas possessões que ele só teria que as dar quando morresse. Parecia ser que este filho estava a antecipar e a desejar que o seu pai morresse ao pedir aquilo. Mas mesmo assim, por muito triste que ele tivesse ficado, ele não construiu um ambiente ruim, mas pelo contrário, ele procurou que a graça fosse o ambiente marcado no seu coração. E por isso, quando o filho, depois de destruir tudo, volta para casa, este pai abraça-o com toda a sua força e perdoa. Eu não sei quantos de vocês já leram o livro Maravilhosa Graça. Há uma história que eu li há uns anos atrás, há bastantes, há 15 anos ou mais, e é uma história que sempre me marcou. Foi a história de uma filha que decidiu deixar a sua casa. E porque queria tomar mais escolhas, foi para uma casa longe. Ou seja, foi para uma cidade longe. Naquela cidade, ela envolveu-se com drogas, envolveu-se com prostituição, envolveu-se com uma data de coisas até ficar doente. Então, anos mais tarde, decidiu escrever uma carta ao seu pai e dizer ao pai que queria voltar a casa. O pai enviou o dinheiro, ela entrou, sabem, aquelas viagens longas dos Estados Unidos, dos Estados para os outros, na caminhonete. E quando ela vinha na caminhonete, ela vinha sempre a pensar o que é que o pai iria fazer e qual seria a reação do pai. E quando ela saiu na estação da sua cidade, no coisa dos autocarros, a única reação que o pai teve foi abraçá-la e beijá-la. Isso é o que Deus faz connosco. Se nós tomamos más escolhas e estamos em caminhos que não são os caminhos de Deus, a única coisa que o Pai quer é que nós nos lembremos dele e voltemos para casa. Porque Ele sempre está disposto a abraçar-nos com toda a sua força e a perdoar-nos. Quando o filho voltou para casa, todo sujo, com um cheiro a porco, sem dinheiro, o pai sai a correr ao seu encontro, não diz qualquer palavra de reprovação, não lhe cobra o dinheiro que ele malgastou, tipo, deixa tudo, vês, eu tinha-te avisado, fizeste isto, fizeste aquilo. Não lhe tira nada à cara, antes manda colocar o melhor vestido, o anel, as sandálias, e manda preparar um bezerro que estava selado, para poderem se alegrar. O pai encontra o filho, ouve-o, sem dizer qualquer palavra, a não ser abraçar. É muito difícil para nós humanos fazer uma coisa dessas.
Mas isso é o que Deus faz connosco também. E é o que nós devemos fazer com os outros, que procuram reconciliar-se connosco. Não esqueça que os relacionamentos vêm sempre antes das regras. É muito mais importante o amor que nós mostramos, mesmo que os nossos filhos errem, que outras pessoas errem, do que as regras. Tu quebraste esta regra, tu quebraste outra regra. Quando alguém quebrantado e humilhado volta para trás para procurar novamente relacionar-se connosco, já tomou uma quantidade de atitudes interiores de vitória dentro dela, porque não há nada mais difícil que nós humilharmos e reconhecermos o nosso erro. E então a pessoa que vem à procura de se reconciliar, seja um filho ou outra pessoa, nós não temos que reprovar, temos é que o abraçar. Mas a nossa tendência é sempre deitar a cara. Eu avisei-te, eu disse que ias fazer, eu disse que ia acontecer isto, eu disse que ia acontecer aquilo. E a relação está sempre acima da regra. Quando falta graça, nós invertemos a ordem das prioridades. Quando falta graça, a indiferença faz com que o nosso coração fique de pedra e petrificamos as nossas relações uns com os outros e até na própria família. Houve alturas que não tive graça com as minhas filhas e hoje arrependo. Em que eu achava que por as regras que eu impunha, elas iriam viver da forma que eu achava que iam viver. E a única coisa que isso faz é afastar as pessoas. Porque nós colocamos demasiadas regras. E devemos colocar um ambiente de graça, mas sempre procurando, claro, enfatizar que a vontade de Deus é o melhor para as nossas vidas. Quando falta graça numa relação, nós construímos muros que separam e destruímos pontes que nos aproximam e nos unem. Quando falta graça, toda a estrutura, seja familiar, de igreja ou de relação, fica rígida e quebra com facilidade. Mas Jesus veio em graça e em verdade para nos aproximar do Pai. Amém? Talvez o Pai tivesse que nos dizer estas coisas, não é? Tivesse que dizer, olha, nunca deixes morrer a esperança do teu filho voltar. Nunca deixes que um ambiente de lei seja o ambiente da tua casa e não um ambiente da graça, onde existe perdão. Agora, o que é que poderíamos... o que é que este filho poderia ensinar-nos ou dizer-nos a nós, como cristãos e como filhos? Primeira lição: más escolhas sempre dão maus resultados. As nossas más escolhas sempre vão dar maus resultados. Nós não podemos esperar semear milho e que nasça nados. Certo? O que nós semearmos, sempre vamos colher. Por isso, cuidado com as suas decisões, porque se você decidir errado, o seu fim vai ser entre os porcos. Se este filho tivesse que nos dizer alguma coisa, era isso: olha, eu fiz más escolhas, e essas más escolhas levaram a maus resultados, e eu acabei no meio dos porcos. Por isso, devemos pedir ajuda a Deus em cada escolha que fazemos, não nos precipitarmos, sermos sensatos e ponderados nas escolhas que fazemos. Toda a escolha gera sempre um resultado. E eu já recolhi muito lixo na minha vida porque fiz más escolhas. E por isso é importante, este filho diria assim: não escolhas mal, eu escolhi mal, e por isso acabei no meio dos porcos. Seja a curto, a médio ou a longo prazo, toda a má escolha vai produzir um mau fruto na nossa vida. Talvez ele dissesse: quantas más e precipitadas escolhas já fizemos cada um de nós, que nos afastaram dos outros e principalmente do Pai do Céu. Todos nós. Todos os dias tomamos decisões e fazemos escolhas. E muitas vezes fazemos más e nos afastaram do Pai do Céu. A segunda coisa que talvez este filho diria, isto mais até tanto para os pais como para os filhos: saiba qual é a hora certa para sair de casa. Ele saiu de casa de uma forma errada. Antecipou a morte do pai, pediu aquilo que ele achava que tinha direito e foi fazer aquilo que fez. Quando eu saí da casa dos meus pais, saí de uma forma errada, na hora errada. Envolvi-me com pessoas erradas e terminei no lugar errado. Era aquilo que ele tinha para dizer a este filho. E é aquilo que eu tenho para dizer em relação à minha vida. E é aquilo que eu acho que quando nós não saímos na hora certa,
acabamos por terminar sempre nos lugares errados. Por isso, como filhos, e aqui acho que só temos o Pedrinho a sair, bom, o David está lá dentro, não percebe, é muito pequenino, mas sempre procurar sair da casa do Pai com uma bênção, e sair da igreja também, e sair de qualquer lugar, de qualquer ambiente. Saiamos sempre debaixo da bênção e não debaixo da rebeldia, em qualquer relação, no emprego, na família, em qualquer lugar. E também para nós pais, devemos aprender que os filhos são apenas um empréstimo de Deus. São temporários. É difícil aceitar isso, não é? Quando os filhos começam a pensar em sair de casa para viver a sua própria vida, nós temos dificuldade em aceitar essas realidades. Mas os filhos são um empréstimo de Deus, temporários. Mas sabem o que é para sempre? É que no dia que você casou, você prometeu à sua esposa, ao seu marido, que estaria com ele até ao fim dos dias. A única coisa na Terra que, instituída por Deus, que é para sempre no sentido de vivência de família, é o casamento. Os filhos são sempre filhos até morrer, mas chegará uma altura em que eles saem do nosso seio familiar e nós devemos saber isso. Por isso, a grande lição é que o casamento é permanente. Os filhos são nossos apenas temporariamente, no sentido de viver na nossa casa. A terceira coisa que este filho poderia dizer era isto: valoriza sempre a família. Não deixes para mais tarde dar o valor real à sua família, nem espere para quando estiver no meio dos porcos. Quando nós estamos a passar as situações difíceis da vida, é quando nós às vezes dizemos: como era bom quando eu estava na casa do meu pai. Não é? Conhecem aquela música do Pedro Brunhosa? Não é? Ele diz: saudades da casa dos meus pais. Está a falar de um imigrante, uma pessoa que saiu e quer voltar à casa dos vossos pais. Eu, quando estive no Brasil, sabem do que é que eu tinha mais saudades? Era da comida que a minha mãe fazia. Não é? E muitas saudades, porque a casa dos meus pais era, para mim, um santuário. Não é? Cada vez que eu vejo a volta à França, que agora já nem vejo, mas vejo, por exemplo, ontem por acaso à tarde liguei um bocadinho e vi um bocadinho da volta à França. Sabem do que é que eu me lembro? De que sempre que dava a volta à França, eu procurava sair antes, principalmente nas montanhas, saía da igreja e ia vê-las sempre com o meu pai. Porque era algo, a casa do meu pai, sempre que eu vejo a volta à França, eu lembro-me, principalmente nas montanhas. Porquê? Porque a montanha faltava 10 km e às vezes era tipo 45 minutos a subir, não é? E eu saía às 5 horas da igreja e ia ter com o meu pai, sempre para ver a volta à França. Era a casa do meu pai. Eu entrava na casa do meu pai e não perguntava se tivesse cedo para ir ao frigorífico ver o que me apetecia, não é? Eu dizia que ia ao frigorífico e eu ia, porque era a casa do meu pai. Valorizemos a nossa família. Talvez era aquilo que o filho dizia: valorize, porque eu não valorizei. E talvez a quarta e última lição, e a mais importante, é que nunca é tarde para voltar. O diabo tenta meter nas nossas mentes que é tarde para voltar. Ainda que tenha ou algum dia decida errado e que perca absolutamente tudo, nunca é tarde para voltar. Nunca é tarde demais para voltar. Nunca é tarde para dizer: vou levantar-me e irei ter com o meu pai. Porque o pai está lá no cimo da colina, sempre à espera que nós voltemos para nos abraçar e para nos perdoar. Você pode voltar a ter tudo aquilo que perdeu, se tiver a atitude e a humildade certa de arrependimento. E lembrar-se: na casa do meu pai eu tenho tudo. Estou aqui no meio destes povos. Nunca é tarde para voltar. Nem para Deus, nem eu acredito para os pais, se houverem estas atitudes de graça que nós falamos antes. Conclusão. Todo o capítulo 15, não apenas esta parábola, é um capítulo que aponta para a forma como Deus nos ama e se quer relacionar connosco. Todo o capítulo mostra o extraordinário amor de Deus para connosco. E a parábola do filho pródigo ensina-nos que o pai, neste caso Deus, espera com perseverança a volta e alegra-se com o arrependimento do filho.
Deus sempre está à espera que nós nos voltemos para Ele. Diante de tudo isto, talvez na nossa caminhada, eu poderia perguntar: quem somos nós? Sabe, aquele homem, quando se arrependeu, no meio dos porcos, ele nem se achava ser digno de ser um filho. Ele já só queria ser como um escravo na casa do pai. Mas quando ele chegou, a identidade dele era a identidade de filho. E o pai não o tratou como um escravo, mas tratou-o como um filho. E Deus sempre nos vai tratar como filhos. Quem somos nós? Nós somos filhos de Deus. E ainda que escolhamos mal e nos afastemos e façamos coisas erradas, sempre Deus nos vai olhar como um filho amado. Não sei se vocês se encontram perdidos nesta manhã, em algum lugar espiritualmente perdido. Talvez você ache que não merece o cuidado pessoal do próprio Deus. Mas Deus está à espera que nós nos aproximemos dele. E tudo o que nós podemos dizer é que Ele nos ama. Deus nos ama. Com amor eterno nos ama. E com cordas de amor nos atrai. Não para nos deitar nada à cara. Ele não precisa de nos deitar. Nós próprios e Satanás fazem esse trabalho. Quando o Filho volta, Ele faz uma festa. E quando nós voltamos para Deus, há uma festa nos céus. Há mais festa quando há um pecador arrependido, não é? Do que 1000 justos. Sabem, a festa tem a ver toda com Deus e não connosco. Então a ação salvadora de Deus é fonte de alegria. E por isso Ele diz: alegrem-se comigo. Porque o meu filho estava morto, mas agora vive. Vamos fazer uma festa. É desta experiência da gratitude, da graça de Deus, que nasce o sentido de festa e de alegria. Porquê? Porque alguém que não merecia, estava morto, cheirava a porco, estava perdido, se arrependeu e voltou à casa do Pai. Então vamos nos alegrar, vamos fazer uma grande festa. E por isso, sempre que um pecador se arrepende do coração, tem que haver festa. Na terra e nos céus haverá com certeza. Ok, não importa quem és, o que fizestes, nem onde estás. O Pai espera-te, o Pai ama-te, o Pai quer-te de volta. Ok? Termino com uma ilustração. Certa pessoa escreveu isto no Facebook. Dizia assim: hoje eu estava a andar no supermercado. De repente ouvi um barulho de coisas a quebrar. Cruzei os corredores e vi algumas pessoas a murmurar em voz baixa, apontando e olhando na direção do meio do corredor. Quando entrei naquele corredor, onde aquelas pessoas estavam a assistir, vi uma cena muito triste. Uma senhora, já de idade, tinha batido com um carrinho na prateleira da louça e os copos e muitos pratos tinham caído e quebrado. Ajoelhada e desesperada, juntava todos os pedaços enquanto o seu marido pegava em cada copo e pedaço de cada louça quebrada, dizendo: vês? Agora vamos ter de pagar tudo isto. Cena triste, pensou esta pessoa que estava a assistir. Alguém que errou e um show de todos os olhares olhando para ela de uma forma indignada. Quando me ajoelhei junto dela para lhe explicar que não se preocupasse, bem um jovem ajoelhou-se junto de nós e disse: deixe vir o serviço de limpeza, não se preocupe. Você tem aí a mão cortada, precisa de ser vista, vai ao hospital para ver essa ferida. Ela olhou para aquele jovem envergonhado e disse: não, eu tenho que juntar tudo isto que destruí e pagar. E o jovem disse: calma, senhora, nós temos seguro para este tipo de perda e você não precisa de pagar nada. Continue, vá. Quando aquele jovem se levantou, eu olhei para o crachá que ele trazia e dizia na identificação do gerente do supermercado. E dizia a esta pessoa que escreveu isto: quero que você feche agora os olhos e imagine Deus a fazer o mesmo com você. Ele pagará os pedaços do seu coração pelos golpes da vida, mesmo que sejam fruto das suas más escolhas.
Ele, o Pai, curará todas as suas feridas e garante que os seus pecados e erros irão ser perdoados. São perdoados. Ainda que haja muitas vezes que enfrentar as consequências dos nossos atos, há um seguro ativo que tem por nome arrependimento genuíno. Que quando nós reconhecemos que erramos e nos arrependemos e aprendemos com o erro e nos comprometemos a não continuar a cometer os erros, o nosso Salvador, o gerente da existência do universo, o Deus Pai, dir-nos-á: já está tudo pago. Continua, vai em frente. Por isso, meus amados, nunca é tarde para voltar à casa do Pai. Seja no mesmo tempo que nós tenhamos partido a nossa luta toda. Já está pago. Só precisamos nos arrepender e de voltar para a casa do Pai. Amém? Oremos.